Amém, queridos? Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Nós temos um tema de mensagem nesta noite, e já já ela vai estar no telão, e nós vamos compartilhar com todos vocês, a respeito de uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, nesses dias. Amém? Rompendo com as velhas estruturas. Amém? Queridos, se tem uma das coisas que nós precisamos ter no nosso coração, que uma vez que nós decidimos viver para Cristo, as coisas nunca mais serão como antes. Nunca mais elas voltarão à velha estrutura. Nunca mais nós seremos os mesmos. Nunca mais nossa casa será a mesma. Nunca mais a nossa vida será a mesma. Porque tudo novo o Senhor faz. Sabe, então nós precisamos entender que quando as velhas estruturas começam, de fato, a nos cercarem e gerar em nós, sabe, lembranças amargas, como se nada tivesse mudado, como se nada fosse novo, nós temos que entender que Deus está pedindo de cada um de nós um esforço, uma violência, porque romper é um ato de violência. Olhe para mim, querido, eu quero que você entenda esse momento. Romper é um ato de violência. Então não é dar licença, faz favor, obrigado. É um ato de violência. É você tomar força, determinação e quebrar aquilo que de certa forma está tentando aprisionar a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto de Mateus capítulo 11, versículo de número 12. Preste atenção, queridos. Diz a palavra de Deus assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Outras traduções dizem tomado por violência, e os que usam de violência se apoderam dele. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia também num outro texto das Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 2, versículo 22. Marcos 2, 22 diz assim: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, ou odre velho. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, se põe vinho novo em vasilha de couro nova. Vinho novo em odre novo, porque vinho novo em odre velho, vai haver um ato de violência, e vai haver um rompimento. E a Bíblia diz que se perdem as duas coisas. Se perde o vinho que foi depositado no odre, e se perde o odre porque não teve estrutura para receber o vinho novo. Amém? Pai querido, que a Tua palavra ministre os nossos corações, e que de forma generosa e abençoadora o Senhor sopre sobre nós nesta noite, acrescentando o Senhor uma medida de graça e favor, Pai, e que no nome de Jesus nós possamos aqui como igreja rompermos todos os ambientes, todas as velhas estruturas, Senhor, que nos impedem de ser o que o Senhor nos chamou para sermos, Pai. Assim nós oramos
E assim nós te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, queridos. Como é importante nós estarmos compreendendo o que de fato Deus está gerando nesses dias. Queridos, eu queria que você conseguisse concentrar o máximo possível aqui no altar. Com calor as crianças ficam um pouco mais agitadas, mas eu sei que se você se esforçar um pouco mais, você vai conseguir se conectar neste tempo de palavra aqui. Eu estava falando com Deus e Deus me falava a respeito de rompimento. E esse romper com as velhas estruturas é uma das coisas que exigem de cada um de nós uma forte decisão. De nós estarmos simplesmente entendendo que não é um ato simples, mas um ato de grande esforço. Romper com aquilo que nos prende, que nos limita, romper com aquilo que nos faz viver o passado, não o presente e o apontamento do futuro. Sabe, quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para gerar uma mudança completa. A Bíblia nos ensina que o Senhor deseja uma entrega de cada um de nós, ela tem que ser corpo, alma e espírito. Algo que nós precisamos experimentar, vivenciar e gerar dentro de nós. Uma passagem bíblica que eu gosto muito, que diz o seguinte, que um homem, ele encontra, a Bíblia diz assim que ele encontra um tesouro, e ele fica tão feliz por encontrar naquela propriedade um tesouro, que ele sai dali com um plano: eu preciso comprar este lugar, porque neste lugar há um tesouro muito grande. E a Bíblia diz, obrigado querido, e a Bíblia diz que ele sai daquele lugar, decidido a mudar a sua jornada, a sua história. Para que ele tomasse posse desse novo pedaço de terra em que ele encontrou um tesouro, ele precisaria vender tudo o que ele tinha conquistado até aquele exato momento. E diz o texto que ele não hesitou, ele não ficou entre dois pensamentos, tentando conciliar, tentando, simplesmente manter o ambiente ou as duas coisas. Ele teve que decidir. Ele teve que tomar uma decisão, ele teve que gerar um rompimento naquele momento da sua história. E a Bíblia diz que quando ele sai dali, ele pega tudo o que ele possuía, ele vende o que ele tinha. E eu sei que você compreende essa linguagem de compra e venda. Geralmente quando você precisa vender algo a toque de caixa rapidamente, você não consegue fazer um negócio em que você pega aquilo que de fato vale o valor dele. Você tem que colocar muito abaixo do mercado. Se você precisa amanhã levantar um dinheiro para cobrir algo ou comprar algo, e você tem um bem, você realmente tem, um capital investido, mas você, para fazer dinheiro dele, você vai ter que ter um negócio muito rápido. Você vai ter que colocar ele abaixo do valor que ele merece, para vendê-lo rapidamente e com esse dinheiro suprir esta necessidade que você tem. Eu acredito que isso foi uma decisão que ele precisou tomar. Eu vou perder aqui por um lado, mas vou ganhar muito mais quando comprar esta terra. Então nós precisamos entender que as nossas decisões, elas são direcionadas por aquilo que nós entendemos. Preste atenção nisso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer a outro, mas você não vai poder agradar os dois. Então essa passagem diz que este homem vai e ele vende o que possui, e então ele volta e compra esta propriedade, e diz: assim é o reino de Deus. É semelhante, é comparado ao homem, que quando ele encontra este lugar, e ele encontra este tesouro, ele decide rapidamente vender o que possuía para comprar aquilo. Ele não ficou tentando conciliar, manter, administrar. Ele teve que romper com um tempo, com um ciclo, com uma história, para viver algo novo aqui neste novo ambiente. Está entendendo aqui, querido? Sabe o que acontece com muitos? É que nós estamos tentando caminhar com Jesus, administrando a velha vida.
Nós estamos querendo viver no reino de Deus ainda tendo uma relação ou um relacionamento com a velha história. E Deus está dizendo para nós que quando você encontra um tesouro, você precisa decidir se vai viver com aquilo que você conquistou até agora, você estruturou na tua vida até agora, ou você vai tomar a coragem de romper com isso e então agora tomar posse desta verdadeira bênção para a sua vida. E é nesse momento que você encontra a parábola dizendo que este homem não hesitou e ele o fez, e assim ele se apoderou desta promessa que é o reino de Deus, o reino dos céus sobre aquele que crê. Eu quero que nesta noite esta palavra te encontre e ela te motive a viver um nível de rompimento. Quais são os ambientes, as áreas, os lugares que ainda estão gerando na sua vida uma certa limitação? Porque romper é um ato de violência. Eu vou repetir isso várias vezes para que nós possamos entender que não é simples você decidir viver uma vida com Cristo, mas você jamais terá prejuízo, seja espiritual, financeiro, familiar, porque quando você encontra algo de valor, você vai descobrir um verdadeiro tesouro. E quando nós rompemos com as velhas estruturas, nós estamos sim dispostos a viver algo sobrenatural, algo novo vai acontecer na nossa história. Mas as velhas estruturas tendem a aprisionar os homens. E é por isso, queridos, que nós precisamos identificá-las. Quais são essas velhas estruturas? O que nós estamos vivendo neste tempo que faz parte de uma história, de uma cultura, que muitas vezes estamos trazendo do nosso passado, experiências que não deram muito certo. Sabe, existem muitos casos, e a gente lida com pessoas todos os dias, que não conseguem viver uma experiência nova, porque estão vivendo as velhas estruturas, porque lá naquela velha estrutura, ele não foi bem sucedido, então ele tem medo de experimentar algo novo, ele tem medo de dar um passo e arriscar tudo que ele tem até o momento, para viver algo melhor na sua vida. Então ele está preso a uma velha estrutura, diante dele está uma grande verdade, diante dele está uma palavra de vitória, mas ele não consegue se mover, porque ele não está conseguindo se livrar destas velhas estruturas que o cercam, o esconde e de certa forma o protegem. Mas isso que a palavra nos ensina revela que a igreja não foi chamada para viver aprisionadas no seu passado. Nós somos chamados para viver algo novo com Jesus, viver algo novo com o Senhor Jesus. E aí, queridos, você precisa olhar à sua volta e perceber que o Espírito de Deus vem falando nesses últimos dias a respeito desse rompimento. Algo que se gera e se manifesta por violência. O texto que nós lemos por primeiro, ele fala que não se coloca vinho novo em odre velho. E a resposta vem em seguida, porque o vinho novo em odre velho vai gerar a seguinte história: o vinho novo vai fermentar, ele vem com força, o odre novo está ressecado, não tem condições de expandir, e então vai haver um rompimento. Ele vai simplesmente rachar, e o vinho novo vai passar por ele, se perdendo o vinho e se perdendo o odre. Uma das coisas que o Senhor nos ensina é que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nós entendermos o Evangelho, tempo de nós compreendermos o propósito de sermos igreja, nova vida em Cristo Jesus, de sermos filhos e filhas de Deus, portadores de promessas, portadores de um propósito extraordinário. E Deus dá o tempo correto da gente tomar as decisões, e as decisões estão diante de nós
comparado a uma visão muito clara do que Deus está proporcionando agora. Você não está saindo como Abraão, que tinha uma palavra simplesmente de ir e buscar uma terra distante para viver uma promessa e para estabelecer. Os dias que nós estamos vivendo, o Senhor já tem gerado apontamento e tem nos falado como serão os acontecimentos, qual será o nível de conquista, quais serão os níveis que nós vamos alcançar. Então nós não estamos simplesmente rompendo com uma estrutura velha para viver algo que nós não estamos conhecendo. O Senhor está dizendo para nós que existem coisas muito claras e firmadas nesses dias, que já não dependem mais de uma liberação do céu, agora depende de uma decisão de cada um de nós. Então ele diz nesse texto que o vinho novo virá. E o vinho novo entra nesse odre e ele não vai parar, porque o reino de Deus é um reino em expansão, em movimento, e esse odre vai começar a sentir o poder daquilo que está vindo. Então começará a crescer, e então suas paredes começarão a sentir que o que está depositado dentro dele precisa de mais espaço, e esse odre, ele não tem a resistência mais para ir, e então manter-se ali nesta elasticidade, ampliar seus espaços, e o vinho que está dentro se manter e se aprimorar até o ponto então que ele já não vai mais exigir do odre essa extensão de paredes. Por isso que a palavra fala que o vinho novo se deposita em odres novos. Velhas estruturas não conseguem suportar aquilo que Deus está liberando nesses dias. O que quer dizer isto, pastor? Quer dizer, queridos, que eu, você e esse irmão que está ao seu lado, esse que está à sua frente, vai precisar decidir caminhar debaixo de uma palavra e vai ter que romper com estruturas antigas para experimentar o que Deus tem a fazer. Eu vou te falar uma coisa que talvez isso vai te deixar pensativo essa semana. Se eu não decidir, o vinho novo virá. Se eu decidir, o vinho novo também virá. Ele vai vir de qualquer maneira, porque há um propósito de Deus em abençoar a sua igreja, há um propósito de Deus em restaurar a sua noiva, há um propósito de Deus em levantar aqueles que são conhecidos, aquela geração dos homens e mulheres que estão vivendo no anonimato. Sabe, quando você vê o tema que trabalhamos domingo passado, os improváveis sendo levantados, isso é um propósito de Deus, isso é um querer de Deus, e a nação brasileira e as nações do mundo estão sendo visitadas por um grande derramar da presença do Senhor. Então eu quero que você saiba que o vinho novo, se nós tomarmos esse entendimento e decidirmos, ele virá. Se nós não tomarmos essa decisão, ele também virá. Agora, por que eu preciso, pastor, tomar uma decisão de viver algo novo na minha vida? Porque eu preciso entender que se eu não viver na minha vida uma mudança, um rompimento, e eu continuar tentando trazer toda a minha história, o meu passado, sabe, as minhas más experiências, as minhas frustrações, junto comigo nesse novo tempo, eu não terei suporte para viver o que Deus tem para a minha história. Eu simplesmente vou estar ali diante de tantas maravilhas, de tantas promessas, mas eu não terei a condição, sabe, de tomá-las para mim, porque eu estou preso a velhas estruturas, a velhas experiências que marcaram a minha vida e que muitas vezes deformaram a minha maneira de ver, sentir e perceber o que Deus está fazendo. Então esta é uma hora que eu preciso tomar uma decisão de me tornar um odre novo, de me tornar aquele que de fato pode receber algo maior da parte de Deus, porque Ele está vindo, e Ele está derramando isso sobre toda a carne nesses dias.
Queridos, tem pessoas que recebem uma palavra de Deus tão grande, em vez de eles avançarem no propósito, eles caem na caminhada. Existem pessoas que têm promessas tão violentas, e quando eles começam a conquistar estas promessas de Deus, em vez de eles se manterem firmes, eles rompem e o vinho se vai. Porque eles não conseguem entender que da onde veio essa medida, existe algo muito mais intenso, que está prestes a continuar sendo ministrado e derramado. Então deixa eu te falar uma coisa, quando nós vivemos algo novo da parte de Deus, nós não temos medo daquilo que está vindo do alto, porque temos um coração, uma alma, um espírito disposto a expandir, a receber mais de Deus, e isso não altera quem nós somos, porque somos um odre novo. Somos aqueles que fomos forjados, preparados, construídos para receber coisas maiores de Deus, porque decidimos romper com o passado, decidimos romper com as coisas que nos limitavam e nos ressecavam. Decidimos simplesmente nos dar uma segunda chance, uma nova oportunidade, quem sabe acreditar de novo, amar de novo, começar de novo, tentar de novo. Porque um odre novo, ele tem a sua condição de ser, sabe, ele tem essa elasticidade, essa flexibilidade. E eu converso com tantas pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu fui tão ferido pela igreja X, eu fui tão humilhado pelas pessoas em tal lugar, passei uma decepção na minha vida emocional, eu fui traído, eu fui isso, sabe? Essas pessoas, elas estão vivendo uma prisão de uma velha estrutura. É como se tudo que está à sua volta fosse uma ameaça, se todo bom sinal de Deus na sua vida fosse levá-la não à frente, caminhando em direção às conquistas, mas faz com que ela olhe para trás, e o pensamento que brota na cabeça, o que gira em torno daquele momento é: será que não vai acontecer de novo o que aconteceu lá? Será que eu não vou me ferir de novo? Será que eu não vou ter outra decepção de novo? E é nisso que você percebe que romper não é uma coisa simples. Romper é um ato de violência. Romper é entender que algum tipo de dor vai ser gerado. Porque quando eu estou decidido, eu vou ter que deixar alguma coisa para trás, para poder pegar e me agarrar ao que está diante de mim. E essa é a hora, queridos, que a nossa experiência, que a nossa história de vida, ela pode sim ajudar muito, mas pode nos atrapalhar muito. Porque se eu me permito a viver uma mudança em Cristo, eu preciso entender o seguinte, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se eu estou decidido a viver uma virada de chave na minha vida, eu não tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. Porque todas as vezes que eu olho para trás, eu me lembro de tantas coisas ruins que aconteceram na minha história, e muitas delas insistem em estar em carne viva. Então todas as vezes que você retrocede na sua decisão de viver uma mudança real, genuína, verdadeira, você vai sempre estar tendo o passado batendo a sua porta, te lembrando daquilo que você não é capaz de viver. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Por que eu estou te falando isso? Porque há algo sobrenatural sendo gerado nesses dias. E todas as vezes que Deus gera algo novo sobre nós, nós não temos que olhar para trás. Por que a gente tem que olhar para trás? Nós temos que olhar para frente. Mas eu olho para trás, pastor, porque você não rompeu as velhas estruturas.
Como que eu posso seguir em frente se eu estou aprisionado ou estou ainda apegado a isso aqui? Por isso que aquele homem, quando encontrou o bom tesouro, ele teve que tomar uma decisão. Jesus é o bom tesouro. Essa nova vida em Cristo é o bom tesouro. Viver o propósito de Deus é o bom tesouro. Então agora que eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, o que eu preciso fazer para vivê-lo plenamente na minha história, para que a minha família, a minha vida, o meu chamado, o meu propósito seja pleno no Senhor? O que eu preciso fazer? Você precisa decidir romper um ato de violência, quebrar com um ciclo que te mantém em um lugar aprisionado. Porque quando você romper com isso, nada mais te prende. Você só tem um caminho, uma direção a seguir. Todas as vezes que o Senhor gera um apontamento, olha o que o Senhor disse para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, do meio dos teus irmãos. Eu quero que você saia deste lugar, porque através de você serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, multiplicarei a sua descendência. E ele começa a gerar promessas poderosas. O que Abraão fez? Ele teve que romper. Romper é um ato que gera dor em nós. Então quando o Senhor disse sai, ele sai. E ele está indo em direção aos sinais de Deus. Ele já não tinha mais nada a ver com o lugar que o Senhor o havia despertado. Era hora dele empreender uma nova caminhada. Todas as vezes que o Senhor falar algo no seu coração, André, não é para trás, é para frente. E todas as vezes que nós conseguimos olhar para frente, existe uma reação no nosso coração de empolgação, euforia, alegria. Quer saber? Esse homem vendeu a propriedade antes mesmo de sair do lugar que ele estava. No coração dele ele havia decidido: vendo tudo e compro, porque isso aqui é 1000 vezes melhor que aquilo que eu possuo. Então quando ele sai dali, ele saiu decidido: vale 100, pode me dar os 30, os 50. É só exemplificando. E ele pega aquele valor, ele junta tudo que ele possui. Talvez o valor que ele possuía era muito maior do que a terra, mas só que ele encontrou naquela terra um tesouro. E isso fez a diferença. Isso motivou. Isso empolgou. A igreja tem que viver num espírito de alegria. A alegria do Senhor é a minha, é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, se eu estou alegre, se a alegria de Deus está em mim, não haverá fraqueza na minha vida, não haverá simplesmente prostração humana, mas haverá quebrantamento de coração, porque eu estou alegre, porque esta é a força do Senhor na minha vida. Porque todas as vezes que eu levanto a minha cabeça e eu olho para frente, eu vejo o plano extraordinário de Deus para a minha história, para a minha família, para o meu ministério, para a minha vida. Então simplesmente eu não consigo lembrar do que ficou, porque eu estou vendo coisas muito melhores do que eu já vivi. E existem coisas que vão acontecer neste caminho, que sabe ainda não chegaram ao meu coração, mas são planos de Deus para as nossas vidas. Então todos os dias eu acordo com um sentimento que algo bom vai acontecer, porque esse novo caminho é repleto do favor de Deus na nossa história. Sabe, irmãos, eu tenho uma coisa comigo que você talvez vai entender, e alguns vão se identificar comigo nisso. Eu fiquei muitos anos em Curitiba. Eu nasci em Curitiba. Sabe, e enquanto eu estava lá, eu vivi aquela cidade. Eu vivi caminhada com pessoas, formei pastores,
levantei ministros, abençoei famílias, resgatei prostitutas, alcoólatras, drogados. Deus usou a minha vida para mudar a vida de gente falida, quebrada, que se tornaram empresários de sucesso. Dias de glória, dias de lutas, mas dias de glória. Construções de igrejas, multiplicação de rebanho, formação de discípulos, expansão da igreja na cidade, reconhecimento, prosperidade. Tantas coisas lindas aconteceram. Sabe, os meus filhos se criaram naquela cidade. Minha propriedade ficou naquele lugar. Mas sabe, eu estou em Lages há 3 anos. E eu não consigo lembrar de Curitiba um dia sequer. Comentava hoje ainda, não sei se foi com o pastor Maico, com quem foi, que ainda de tempo em tempo pessoas de lá me ligam, me mandam mensagens, me mandam algumas coisas no direct. Ô pastor, saudade, te amo, paizão, não sei o quê. Não que a gente não os ame mais ou que perdeu o valor à vida dessas pessoas. Mas sabe qual foi a grande verdade, queridos? Quando a gente sai de um lugar, ou a gente sai dele completo, você nunca vai viver a plenitude do que Deus tem para você aqui. Quando você sai de um relacionamento, saia dele completo, não fique um pedaço lá. Saí daquela cidade, vivi o que tinha que viver para lá, mas é como se eu nunca tivesse morado lá. Porque esta é a minha cidade. Porque é nesse lugar, é nesta igreja aqui, nesta casa de oração quente, que a gente fica abanando o lequezinho aí, orando em espírito, dizendo assim: toca no bolso do povo, Senhor, vamos comprar esses ar logo, tá uma calor, Senhor. E eu vou te dizer para você, é nesse lugar que eu tenho visto Deus falar coisas poderosas ao meu coração. Sabe, e quando você já foi traído, quando você já foi decepcionado por pessoas, eu não digo uma, eu digo várias pessoas te decepcionaram, simplesmente te traíram, ou simplesmente não tiveram honra, princípio, lealdade com tua vida, e você simplesmente, sabe, você tem uma, ou você tem 2 opções, ou você fica naquela história: eu nunca mais, sabe, eu vou me dedicar, eu nunca mais, eu vou me entregar, eu nunca mais vou me expor a isso, porque eu sofri, porque eu chorei, porque eu fui simplesmente, sabe, colocado num lugar de desprezo. Essa é uma condição que muitas pessoas estão optando. Um dia o ministério não foi justo comigo. As pessoas, quando elas cresceram, não tiveram reconhecimento e simplesmente geraram dor na minha vida. Então eu vou ser aquele cara amargo, lembrando do que me feriu, sangrando pelo caminho. Mas quando você entende que existem lugares melhores em Deus, quando você percebe que a graça e a misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs nas nossas vidas, então você descobre que não é a cidade, você descobre que não é o país, mas é o Senhor Jesus na tua vida. Você descobre que coisas maiores Ele está fazendo. E então as coisas começam a mudar de lugar, porque eu não preciso ir para os Estados Unidos para poder ser um próspero. Eu não preciso estar numa grande cidade, uma grande capital, para ter as melhores oportunidades da minha vida, porque você encontrou o bom tesouro, e o bom tesouro é Jesus, e aonde você está, Ele fará você crescer, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, Ele vai te abrir portas novamente. Porque se você sofreu ontem, isso mostra que você está sendo polido, trabalhado. Sabe, hoje eu tomei um suco de uva maravilhoso, mas aquela uva, aquele suco precisou passar por um processo. Aquelas uvas precisaram ser esmagadas para que elas então liberassem aquele suco, aquele preparo que foi tão gostoso tomar hoje, saboroso, algo que você via que era puro, tinha qualidade, mas aí você
se lembra que um cachinho de uva maravilhoso precisou ser esmagado para liberar um suco precioso. Eu entendo que quando Deus está na nossa vida, Ele vai permitir que você passe por ambientes, enfrente lutas, seja decepcionado muitas vezes, mas se você acreditar que não são os homens que têm o poder sobre a sua história, não são as oportunidades que têm poder sobre a sua história, mas é Jesus Cristo que governa a sua vida, então entenda que coisas maiores o Senhor está preparando. Vocês entendem isso? Coisas maiores o Senhor está gerando. Agora eu posso dizer para você assim: você já perdeu? Eu também. Você já foi humilhado? Eu também. Você já foi traído? Eu também. Você já foi exposto ao ridículo por abusos de autoridades? Eu também. Você deu o teu melhor às pessoas, serviu com amor e dedicação, mas de contrapartida o que você recebeu foi simplesmente o descaso? Eu também, querido. Mas em todo tempo Deus me aperfeiçoava para dizer: ninguém pode matar o que está morto, porque o dia que você passa a viver sua vida para Jesus, você morre para o resto, porque é Jesus que passa a ser o centro de toda a tua motivação para estabelecer todas as coisas. Eu há muito tempo deixei de me preocupar o que os outros acham de mim. A pessoa fala mal de você, deixa ele falar, ele está gastando saliva, vai ter que tomar mais água. Eu não estou nem aí com isso. Mas tinha uma época da minha vida que eu nem dormia. Meu Deus, as pessoas estão falando, as pessoas estão isso. Eu parei de me preocupar, porque o que me importa de fato é estar fazendo a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você vai ganhar grandes amigos, verdadeiros, fiéis até a morte, mas vai despertar muitos inimigos. Não se preocupa, porque os teus inimigos são inimigos de Deus, e é Deus que vai lutar a sua guerra, é Deus que vai pelejar por você. Se concentre naquilo que você precisa se concentrar, porque quanto mais elasticidade você tiver, mais o Senhor derramará sobre a sua vida, mais o Senhor acrescentará sobre a sua família. Queridos, houve épocas na minha caminhada que eu me afastei da minha família, porque eu achava que não tinha condições de ficar num ambiente em que a gente não era bem visto, ou bem recebido, ou que tinha diferenças. Caminhei com meu coração com mágoa, porque simplesmente eu não entendia, ou eu não conseguia estar à altura, mas aquilo era um espírito de rejeição em mim. Eu me sentia rejeitado porque muitas vezes eu não podia estar no mesmo ambiente, com a mesma qualidade, com a mesma essência de vida. Então eu achava que o mundo era contra mim, mas descobri que o problema não era os outros, era a minha própria pessoa. E Jesus precisou me curar daquilo para mim poder viver, sabe, rompendo com as velhas estruturas. Você só pode viver o novo de Deus se você romper com as velhas estruturas. Eu vou repetir: você só pode viver o novo de Deus se você romper com as velhas estruturas. Então não venha dizer para mim, sabe, que você hoje não se envolve em nada na igreja, porque lá no passado você foi simplesmente mal compreendido, pisado, humilhado. Querido, olhe para mim, eu posso te mostrar as marcas no corpo, eu posso te contar a história da minha vida, eu posso te contar detalhes de quantas noites chorei porque não sabia como lidar com as situações. Tive momentos a ponto de desistir, não foi uma, não foi duas, foram dezenas de vezes que eu dizia: Senhor, eu não consigo mais. E eu ia dormir com uma decisão de não mais seguir em frente. Mas quando amanhecia o dia, quando o sol raiava, a força de Deus novamente brotava em meu espírito, em meu coração. Porque o Senhor só virava a minha cabeça um pouquinho para o lado e disse: olha o que eu tenho para você. Então eu tive que decidir se eu ficava me martirizando ou viveria algo novo. E assim, queridos,
Se nós buscarmos a aprovação de tudo e de todos, nós não saímos do lugar. Nós precisamos tomar a decisão. Nós precisamos decidir a quem nós vamos servir. Porque o vinho novo virá. E ele não poupará ninguém, sobre toda a carne ele está sendo derramado. Você está numa igreja apostólica e profética, só para te sintonizar. Que tem isso comigo, pastor? Talvez você não entenda nada do que a gente esteja falando, mas você está exposto a um derramar do vinho novo sobre a tua história. E esse vinho novo vem com um único objetivo: estabelecer um propósito maior do que nós. Por isso, domingo passado eu falei sobre improváveis, para poder falar sobre rompendo com as velhas estruturas. Que você precisa entender que Deus, ele pega os quebrados e ele levanta os quebrados. Tenho dezenas de pessoas aqui que, olhando, eu lembro das histórias deles. Chegaram sofrendo aqui, como eu, com uma história para contar, com dor no coração, sangrando, machucado, ferido. E simplesmente o que o Senhor veio fazer, Ele veio estabelecer uma mudança, uma restauração, uma cura. Então, queridos, nós precisamos, no nosso espírito, tomar isso e declarar sobre nossa história esse ato de violência. E eu quero finalizar esta palavra dizendo que todas as vezes que nós paramos na nossa caminhada, o passado nos alcança. Sabe aquelas coisas que você simplesmente disse: eu nunca mais eu quero passar por isso de novo? Alguém já falou isso aqui? Levante bem alta a sua mão. Nunca mais eu quero ter que viver isso de novo. Nunca mais eu quero ter que me prestar a um papel como esse, a passar por essa humilhação de novo. Passado. Quando eu não avanço caminho para o novo de Deus, eu não estou indo a lugar nenhum. Eu estou parado. Mas como eu disse, o reino é um reino de move. Nada está parado nele. Nem o presente, nem o passado, nem o futuro. E é nisso que você precisa compreender que todas as vezes que você não avança para algo novo, a história se repete. E talvez isso vai fazer sentido para alguns irmãos aqui nesta noite. Por que que muitas vezes você está vivendo a mesma história de novo? Por que que eu estou passando por isso de novo? Gente, ninguém que está fazendo lá, ó, o 7º ano, segundo grau, como é que é? Você está fazendo lá a provinha de novo? Está fazendo teu cursinho lá no volante? Ou a provinha do Detran? Aí quando você termina, o instrutor diz: pode encostar. Mas você não foi aprovado. Mas o que eu errei? Se ele for gentil, ele vai dizer: você errou aqui, errou ali. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer para a próxima vez? Tem alguém aqui nessa noite? Está traumatizado com a carteira, né? Seus barbeiros. O que você tem que fazer? Você tem que estudar. Você tem que se aperfeiçoar. Você tem que treinar. Você tem que se dedicar. Em vez de dormir, você tem que treinar, estudar, se aperfeiçoar. E então quando você voltar para aquele mesmo ambiente, você precisa ser o quê? Aprovado.
E eu te pergunto, quando é que você vai voltar a fazer a aulinha de novo de baliza? Não volta. Porque você foi aprovado naquilo. Então, o teu passado fica no passado, porque você está seguindo em frente. O passado só consegue ter força e pernas quando você parar. Você parou, o teu passado chega. E todas as velhas histórias e sofrimentos começam a se repetir. Por isso eu quero te dizer nesta noite, querido, o vinho novo será derramado. Você decidindo ou não, ele vai ser derramado. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Tá quente aí? Tá quente aí onde vocês estão? Semana que vem vamos inverter. Vocês vêm pra cá e eu vou pra aí. Vocês vão descobrir que aqui você soa mais do que aí. Ou é a glória de Deus, irmãos, ou tá muito quente aqui em cima. A gente sente que a coisa tá pegando. Amados, há algo que você precisa romper. Há algo que está se repetindo na sua vida e isso te gera dor e sofrimento. Já aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três e parece que você tem, sabe, um imã que te atrai para tudo isso de novo. Quando que você vai viver a plenitude de Deus? Se você hoje no seu coração precisa romper algum ambiente da sua história, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente desse altar.